Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia. Primeira Coríntios capítulo 15. E hoje nós vamos finalizar essa belíssima argumentação a respeito de Paulo sobre a ressurreição. E então restará para nós apenas um capítulo de 1 Coríntios. Já estamos chegando ao fim dessa carta. 1 Coríntios capítulo 15, a partir do verso de número 35. À medida que você for achando, eu vou pedir para você se colocar de pé. Primeiro, aos Coríntios 15, a partir do verso 35, leremos até o final deste capítulo. Diz assim a palavra do Senhor: mas alguém dirá: como é que os mortos ressuscitam? E com que corpo virão? Insensato! O que você semeia não nasce se primeiro não morrer. E quando semeia, você não semeia o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá o corpo como Ele quer dar. A cada uma das sementes dá o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma. Porém, uma é a carne dos seres humanos, outra a dos animais, outra a das aves e outra a dos peixes. Como também há corpos celestiais e corpos terrestres. E sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra é a dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra é a glória da lua e outra é a glória das estrelas. Porque até entre as estrelas e estrelas há diferenças de glória. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, se tornou um ser vivente, mas o último Adão é espírito vivificante. O que vem primeiro não é o espiritual, e sim o natural. Depois vem o espiritual. O primeiro homem, formado do pó da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o homem terreno, assim também são os demais. Assim são os demais que são feitos do pó da terra. E como é o homem celestial, assim também são os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do homem terreno, traremos também a imagem do homem celestial. Com isso, quero dizer, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vou lhes revelar um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é em vão. Curva a sua cabeça e vamos orar. Eterno Deus, pedimos a Tua direção e a iluminação do Teu Espírito Santo, que inspirou o apóstolo Paulo a escrever esse texto sobre esse tema. E da mesma forma que esse texto trouxe esperança aos primeiros cristãos,
que Ele continue a ressoar em nossos corações, também nos trazendo a esperança da vida eterna e da ressurreição em Cristo Jesus. Nós oramos assim, em nome do seu Filho amado. Amém. Pode se sentar? E se Deus não te curar? E se você tiver que lidar com uma limitação, uma dor, uma doença, uma fraqueza, ou sofrimento até o fim dos seus dias? Quando nós estamos diante de pessoas doentes, em fase terminal, ou alguém que está enfrentando luto, ou a dor, ou o sofrimento, ou a miséria, como podemos consolá-los? Que esperança a fé cristã traz para eles? Enquanto aqueles que podem ter os seus corpos mutilados, deformados, ou um corpo enfraquecido, que esperança nós podemos dar àqueles que estão sofrendo os efeitos da corrupção do tempo, tão normal, quando a idade vai chegando? Perda de força, cansaço, perda de mobilidade, de funções simples do nosso corpo, como enxergar, ouvir, coisas comuns, como conseguir levantar o braço até a boca, conseguir engolir o alimento, a saliva. Até mesmo aqueles que têm problemas menos sérios, mas que também demonstram a corruptibilidade do nosso corpo, como a calvície, rugas, flacidez. Espero que esse sermão traga esperança para você também, que passa por esses problemas. Mas como nós lidamos com essas pessoas que talvez não vão receber uma cura de Deus, que talvez irão viver uma vida limitada até o fim dos seus dias, sofrendo dores, sofrendo de doenças, sofrendo de talvez uma vida que seja considerada miserável por conta de diversas limitações que o seu corpo pode trazer? Será que nós temos algo para consolar essas pessoas? Ou será que nós nos limitamos a olhar para pessoas nessas condições e dizer assim, vai ficar tudo bem, baseado em absolutamente nada, em um desejo do nosso coração, tomara que fique tudo bem? Será que a única coisa que nós podemos falar para as pessoas nessas condições é, meu irmão, se Deus quiser, você vai sair dessa? Ou até uma promessa infundada, meu irmão, Deus tem promessa na sua vida, Ele vai te curar. Será que é nisso que se limita a fé cristã? Será que o único conforto que Jesus pode oferecer aos doentes, aos desvalidos, aos sofredores, é uma cura nessa vida? E se essa cura não vier, Jesus não tem nada mais para oferecer? Infelizmente, meus irmãos, em nossos dias nós temos experimentado as consequências do esvaziamento de uma das doutrinas mais importantes do cristianismo, aquela que era a origem e o ponto central da esperança cristã, a doutrina da ressurreição do corpo. Nós não falamos mais sobre isso, nossos cultos não pregam mais sobre isso, mas isso era central. Como vimos na semana passada, o que motivava o apóstolo Paulo, inclusive, a passar por sofrimentos e limitações na sua vida. Mas parece que essa doutrina não tem mais espaço no nosso tempo. Temos baseado nossa esperança em falsas promessas que Deus nunca nos fez. Quantas pessoas estão frustradas porque receberam promessas de Deus que Deus nunca fez para elas? Porque nós temos sido completamente influenciados por teologias ruins e extremamente materialistas, como a teologia da prosperidade, por exemplo,
que inclusive a teologia da prosperidade é conhecida nos Estados Unidos, onde ela nasceu, como teologia da riqueza e da saúde. Ou seja, o que Deus tem para te oferecer é riqueza e saúde nessa vida. Por isso ela é extremamente materialista, porque nos ensina que tudo que Deus tem de bom para nós se limita apenas a bênçãos materiais a esse lado da existência. Então, se você tem uma dor, uma luta, Deus vai te curar. Quem não viu um pastor famoso aí nas redes sociais essa semana, cuja sua pregação extremamente absurda afirma que se Deus permitiu que você visse algo, é porque Ele vai te dar, porque Deus não é responsável de deixar você ver algo, você desejar algo, Ele não vai te dar isso. Ele vai patrocinar todos os seus sonhos. Esse é o Deus das Escrituras. Essa é a promessa que Deus nos faz, de que tudo que nós podemos esperar dele de bom é para essa vida. Então, se tudo que Deus tem para nos dar de bom é para esse lado da existência, para que uma ressurreição? Para que uma esperança de vida eterna? Se é tudo para esse lado, é tudo para agora. Confiamos em promessas falsas e deixemos de receber todo o conforto e consolo que a fé cristã tem oferecido ao longo dos séculos, que não é apenas um curativo paliativo, meu irmão. Que se você tem um problema, Deus vai resolver o seu problema. Pare de sofrer, diz o slogan de uma igreja famosa. Pare de sofrer. Como se Deus fosse o seu terapeuta que quer resolver todos os seus problemas. O que a fé cristã tem para nos oferecer não é um curativo, mas é a restauração de toda a criação, por meio da morte e da ressurreição de Jesus. Nossa esperança não deve repousar na possibilidade das coisas mudarem desse lado, mas na realidade mais do que certa, do que Deus já começou a fazer em Cristo Jesus, e que um dia irá se consumar, quando for aniquilada toda a maldade, toda a dor, todo o sofrimento, toda a miséria, e todos os nossos inimigos forem vencidos, e a criação finalmente for restaurada de todo o seu sofrimento ao qual ela foi imposta. E eu não quero dizer nessa noite, meu irmão, que Deus não possa te curar, porque Deus é tão bom, que além de nos garantir um futuro certo, Ele também derrama graça em nossas vidas em algumas situações. Sim, Ele pode curar, mas se Ele não fizer, ainda assim nós temos milhões de motivos para continuar tendo esperança, porque a nossa esperança deve estar na certeza daquilo que Deus já fez em Cristo Jesus, e aquilo que nós devemos aguardar com ardente expectativa. Encerrando esse belíssimo texto sobre a ressurreição, Paulo passa agora a se focar na ressurreição do corpo. Provavelmente respondendo a pergunta daqueles na igreja de Corinto que questionavam: como é que o corpo pode ressuscitar? Com que corpo as pessoas virão? Como é que isso acontecerá? Verso 35 nos mostra. Alguém dirá: como os mortos ressuscitam, com qual corpo virão? Provavelmente todo o problema em relação à ressurreição que parece que existia naquela igreja, parece residir justamente na compreensão que eles tinham de que a ressurreição envolveria simplesmente uma reanimação de um cadáver. Ou seja, nós morremos, em algum momento esse corpo será revivido. Aquele corpo que foi enterrado, aquele cadáver que foi enterrado será revivido. Seremos uma espécie de morto-vivo, de zumbi. Essa era a dúvida dos coríntios: como isso pode ser? E aqueles que foram mutilados, aqueles que foram queimados e foram afogados, qual o corpo que eles virão? Por conta disso, eles consideravam que a doutrina da ressurreição era um absurdo. Eles negavam a doutrina da ressurreição, porque eles não podiam compreender como esse corpo voltaria à vida. Era algo ilógico. E Paulo faz uma interlocução para começar a responder eles, algo que é muito famoso no Antigo Testamento, principalmente no Provérbios. Paulo diz assim: insensato. É uma forma mais branda das nossas Bíblias traduzirem. Paulo literalmente está falando assim: tolos, seus tolos,
Como vocês podem fazer uma pergunta dessa? E a ideia que Paulo remete aqui ao chamá-los de tolo, não é porque eles são incapazes ou limitados na sua cognição ou na sua razão, mas é a imagem que o Antigo Testamento nos traz de alguém que deixou de levar Deus em conta. O que é um insensato no livro de Provérbios? É alguém que vive sem considerar que existe um Deus. Um Deus que faz as coisas, que age, que influencia na existência. Então Paulo demonstra que a tolice da igreja de Corinto se revela porque as pessoas têm as respostas nas suas próprias mãos, olhando para a realidade comum do seu dia a dia, aonde, segundo Paulo, Deus dá um novo corpo a, por exemplo, a semente que morre. Então Paulo começa a olhar para elementos da criação para descrever como que será esse corpo. O tipo de corpo da ressurreição, Paulo vai dizer, deve ser entendido como uma atividade de Deus, algo que os coríntios estavam não considerando. Eles estavam dizendo assim, como é que os corpos vão ressuscitar? E Paulo está dizendo assim, você é insensato, porque você não está colocando Deus na equação, de um Deus que não nos dará um corpo exatamente igual ao que foi descido à sepultura, mas um corpo transformado. E aí Paulo olha para esses exemplos da criação para dizer como isso vai ser. Ele traz algumas analogias, por exemplo, a analogia da semente que cai no campo e que ela precisa morrer para que a planta nasça. E nasce uma planta diferente da semente. Mas ao mesmo tempo, a mesma vida que estava na semente está na planta, embora ela tenha se tornado algo diferente. Um único ser vivo, Paulo está dizendo, por meio da morte, pode ter dois tipos de existência. Ele é semeado de uma forma na morte e levantado de outra forma na ressurreição. Então essa analogia com a semente enfatiza tanto a continuidade de que há uma relação entre o corpo que foi enterrado e o corpo que vai ressurgir, mas há também uma transformação nesse corpo. A mesma vida ocorre em dois modos, basicamente é o que Paulo está dizendo. A partir da morte, brota uma nova expressão de vida. Basta nós olharmos, por exemplo, que a semente da laranjeira e a laranjeira são bem diferentes entre si. Mas ao mesmo tempo é a mesma vida que está ali. A mesma vida que estava na semente é a mesma vida que está na árvore. Assim será o nosso corpo. Mas que diferença existirá entre aquilo que foi plantado e aquilo que então é semeado? Há uma continuidade entre o que morre e o que ressuscita, Paulo está dizendo, mas também há uma transformação. Isso é o que a analogia da semente está dizendo. Aquilo que morre é transformado. Há um outro tipo de corpo. É como se fosse o mesmo corpo, mas um corpo transformado. Paulo está dizendo, a criação nos mostra que Deus é suficientemente poderoso para fazer isso. Basta nós olharmos para a semente. E ele traz uma outra analogia também. E a gente vai ver uma implicação disso, inclusive de sermos comparados à semente, lá no final, que é algo bem interessante para nós. Paulo também traz uma analogia da diversidade de corpos. Ele vai dizer, nem toda a carne é a mesma. Uma é a carne dos seres humanos, outra dos animais, outras das aves, outras dos peixes. Também há corpos celestes e corpos terrestres. Aqui ele está falando dos astros, ao sol, à lua, às estrelas. Cada um tem um corpo diferente, um tipo de existência diferente. E nessa analogia de tipos diferentes de corpos, o que Paulo está enfatizando para nós é que Deus mesmo trouxe uma diversidade de corpos diferentes que são adaptados para realidades diferentes. Assim, existem corpos que são adaptados à realidade terrena e existem corpos que são adaptados à realidade celestial. Deus já dispôs o universo dessa maneira em que existem corpos que são adaptados a uma variedade de tipos de existências. O que Paulo está dizendo com isso é que o corpo da ressurreição será um corpo adaptado ao tipo de existência na qual ele agora viverá. Então há um corpo que é adaptado para essa vida na terra, e há um corpo que será adaptado
para a vida na eternidade, um corpo transformado. E Paulo mostra isso mais uma vez olhando para a criação, dizendo: Deus fez diferentes tipos de corpos. É só você olhar que o nosso corpo é muito diferente do corpo de um mamífero, de uma baleia, de um elefante, de uma girafa, de uma ave. Embora você possa olhar para algumas pessoas e dizer: nossa, parece ali algum tipo de animal, mas é muito diferente. Você pode olhar e dizer assim, você olha para o nosso corpo, você olha até para os astros. Paulo está dizendo, existem planetas, existem estrelas, e até mesmo entre estrelas há diferença de glória. A diferença de glória aqui é de resplendor. Uma brilha mais que a outra brilha menos. Deus, na própria criação, demonstra que Ele é suficientemente poderoso para fazer corpos diferentes uns dos outros, e corpos que são adaptados à realidade na qual eles existem. Assim será com o corpo da ressurreição. Um é o corpo terreno, outro é o corpo celestial, o corpo glorificado. Então ele demonstra o contraste entre esses dois tipos de existências que haverá entre o corpo terreno e o corpo ressuscitado. Paulo vai dizer: semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se um corpo em desonra e ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita-se em poder. Semeia-se um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Ou seja, um corpo que agora é perecível, morre, sofre com os efeitos desse mundo, será revestido por uma imperecibilidade, algo que agora não sofre mais os efeitos da queda e do tempo. Um corpo em desonra aqui se refere ao atual estado do nosso corpo, um corpo limitado, um corpo fraco. Será um corpo ressuscitado em honra, um corpo que é semeado em fraqueza, será ressuscitado em poder, indicando a natureza dessa ressurreição. E um corpo natural, que é esse corpo presente, esse corpo terrestre, será um corpo espiritual, adaptado à realidade futura, à realidade da eternidade. É claro que Paulo, ao afirmar que teremos um corpo espiritual, está implicando a realidade material desse corpo. Paulo não está afirmando que nós seremos almas penadas, espíritos desligados de um corpo. Quando ele diz que esse corpo será um corpo espiritual, ele está dizendo que é um corpo de outra qualidade, diferente dessa qualidade que nós temos hoje. Espiritual aqui não é algo desencarnado, mas é algo que é celestial, porque pertence à vida do Espírito na era vindoura. Um corpo que é completamente influenciado pela presença do Espírito Santo. É um corpo espiritual não no sentido imaterial, mas no sentido de sobrenatural. E esse corpo espiritual não é composto somente de espírito. Não é isso que Paulo está dizendo, mas é um corpo adaptado à realidade do fim dos tempos, aonde estaremos debaixo do domínio do Espírito. Então, Paulo nos afirma que ser alguém espiritual é alguém que se porta à semelhança de Cristo em um corpo adaptado à nova era, como o corpo de Cristo após a ressurreição. E Paulo usa uma outra analogia também, agora comparando a realidade com Adão. Nos versos 45, Paulo diz: pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, se tornou um ser vivente, mas o último Adão é o espírito vivificante. O que vem primeiro não é o espiritual, e sim o natural, depois vem o espiritual. O primeiro homem é formado do pó da terra, é terreno. O segundo homem é do céu, como foi o homem terreno. Assim também são os demais que são feitos do pó da terra. E como é o homem celestial, assim também são os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do homem terreno, traremos também a imagem do homem celestial. O que Paulo está dizendo em toda essa argumentação? Basicamente que Adão, como o primeiro homem, e um homem terreno, recebeu vida. Adão recebeu vida. Mas Cristo, como o segundo Adão, em sua ressurreição, através da qual ele recebeu esse corpo sobrenatural, esse corpo glorificado, agora também se torna um doador de vida para os seus seguidores. Por isso que o primeiro Adão recebeu vida, o segundo Adão se tornou doador de vida para aqueles que terão seus corpos ressuscitados também. Um dos objetivos de Paulo com isso, inclusive, é negar
a visão que a igreja de Corinto tinha, a gente já falou aqui sobre isso em vários momentos, de uma escatologia ultra realizada, ou seja, que eles já viviam uma realidade do fim dos tempos. E Paulo está dizendo, ainda não. Não é assim porque vocês ainda não têm corpo espiritual. Vocês ainda não têm corpo glorificado. O corpo de vocês ainda é limitado. O corpo de vocês ainda é fraco. Esse corpo ainda morrerá. Vocês não são o supra-sumo ainda. Vocês não são ainda a última Coca-Cola do deserto. Essa visão que vocês têm levado de si, já vivemos o melhor. Não, está errado. Vocês ainda não chegaram lá. Ainda há uma realidade por vir. Vocês precisam aguardar a ressurreição para que a espiritualidade de vocês seja completa. Vocês ainda não alcançaram um estado de espiritualidade perfeita. Então, baixa um pouco a bola. Essa visão que vocês têm de si mesmos, de que são pessoas muito espiritualizadas, se vocês não entenderam até agora, depois de toda a argumentação, mostrando o quão carnais vocês ainda são, vocês precisam ficar claro para vocês agora, que vocês ainda não têm esse corpo glorificado. E que isso é um sinal objetivo de que vocês ainda não chegaram lá. Ainda há mais uma etapa para que vocês de fato alcancem essa espiritualidade completa. Os coríntios precisam entender que a vida espiritual deles envolve o lado físico. E que a realidade espiritual também envolverá um corpo transformado, adequado à vida espiritual. Isso deve ter soado como uma bomba entre eles. A realidade é que na eternidade nós teremos um corpo também. Não seremos almas desencarnadas, mas teremos um corpo adaptado à realidade espiritual. Aqui eu quero fazer um parênteses simples, para já adiantar algo que lá na conclusão a gente vai pensar um pouco melhor. O fato de existir uma realidade material na eternidade também demonstra para nós a importância de outra doutrina entre os cristãos que muitas vezes tem sido negligenciada, justamente a doutrina da criação. De que essa criação material, esse mundo no qual nós vivemos, ele é importante. Deus não nos criou como seres materiais, com corpos encarnados, como um acidente de percurso, como alguns hereges na história da igreja afirmavam. Afirmavam que esse corpo material foi criado e precisaram criar um outro tipo de divindade, um demiurgo, que criou esse mundo material. E que Jesus veio para nos libertar desse mundo material. Que a matéria é ruim, o espírito é bom. Isso não é pensamento cristão não, tá, meus irmãos? Isso é gnosticismo, isso é heresia. O cristianismo e essa doutrina da ressurreição nos diz que essa criação ela não será descartada. Ela não é algo sem valor, ela será transformada. Mas nós existiremos ainda numa realidade material. E isso muda a maneira como nós nos relacionamos com esse mundo hoje. Porque ele não é um mundo que nós devemos nos livrar, mas é um mundo que nós devemos viver nele para a glória de Deus. Isso tem várias implicações. Mas Paulo continua o seu argumento. Assim como Adão foi homem, foi o homem que representou toda a raça humana, e representa todos aqueles que têm um corpo físico, da mesma maneira Cristo em sua ressurreição se tornou o homem que representa todos aqueles que também terão um corpo espiritual. Assim como é o corpo de Cristo na ressurreição, assim será o corpo daqueles que ressuscitarão quando ele voltar. E aí no verso 49 Paulo diz assim: assim como trouxemos a imagem do homem terreno, traremos também a imagem do homem celestial. Aqui há algo interessante nesse verso, porque uma outra possibilidade de traduzir o verbo traremos é como estando no presente. Então, ao invés de ser uma exortação para uma esperança futura, é uma exortação para o presente. A ideia seria de que, assim como nós portamos a imagem do homem terreno, Paulo está dizendo assim, no presente vocês portem também, tragam a imagem, busquem a semelhança dessa realidade que será futura, mas que precisa se manifestar na vida de vocês hoje. Vocês precisam já trazer no presente aquilo que será.
corpo de vocês será dessa forma, vocês serão ressuscitados dessa forma, mas vocês precisam adiantar para a realidade presente algo já dessa realidade futura. Ou seja, o que Paulo está dizendo é que nós devemos nos conformar à vida celeste já no presente. A gente falou um pouco disso na semana passada. Como aqueles que no presente já partilham de um caráter e de um comportamento dessa vida que será plena no futuro. A ideia básica é que nós devemos ser aquilo que nós seremos. Porque pela graça de Deus, nós no presente já somos isso. Deus já nos tornou isso. Deus já nos tornou pessoas, como ele tem argumentado em vários momentos na carta aos Coríntios. Vocês já são santos, vocês já são justificados, vocês já foram regenerados. Então, vivam essa realidade, que no presente ainda é incompleta. Lá no futuro ela vai ser completa, mas isso precisa mudar a maneira como vocês vivem hoje no presente. Isso precisa influenciar a realidade daquilo que vocês serão no futuro. Precisa influenciar a vida como vocês vivem no presente. Então Paulo, por conta dessa visão dos coríntios, acreditarem que já viviam essa vida plenamente espiritual, que eles já viviam esse suprassumo, e que essa vida espiritual seria uma vida onde a matéria não seria importante, isso estava conduzindo os coríntios a terem comportamentos completamente anticristãos. A gente também falou um pouco disso na semana passada, mas se a gente desconsidera que aquilo que nós fazemos com o nosso corpo terá um impacto na vida futura, isso pode nos levar a uma ética onde aquilo que a gente faz com o nosso corpo, desse lado da existência, não tem impacto nenhum. Então, tanto faz se eu entrego o meu corpo ao prazer, ou tanto faz se eu entrego o meu corpo à privação. No fim das contas, esse corpo vai ser destruído, não vai ter função nenhuma na vida futura. Então, como Paulo diz, comamos e bebamos porque amanhã morreremos. O que a gente faz com o nosso corpo é diferente. Paulo está dizendo, não é assim. Não é assim. A realidade da ressurreição precisa impactar a ética de vocês no presente. No presente, vocês já precisam trazer a imagem de Cristo. Imagem que será plena no futuro, mas que já está presente em vocês no presente. E por fim, Paulo traz então a certeza da vitória. A partir do verso 50, Paulo diz assim: o que quero dizer com isso, irmãos? Que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, e nem a corrupção herdar a incorrupção. Basicamente, o que Paulo está dizendo aqui é que esse nosso corpo atual, quer seja morto, ou quer esteja vivo quando Cristo voltar, esse corpo constituído de carne e sangue, e sujeito a fraquezas, a deterioração, a morte, é inadequado para a vida futura no reino de Deus. Tanto os que já morreram, quanto os que estiverem vivos na ocasião da volta de Cristo, como Paulo diz, quando a última trombeta tocar, precisarão experimentar uma transformação no seu corpo, para que então estejam preparados para a imortalidade. Paulo, então, afirma que a longa sequência de deterioração e de morte que foi inaugurada com o primeiro Adão, agora será irrevogavelmente rompida com a ressurreição de Cristo. Aquilo que começou em Adão, essa cadeia de morte, de decadência, de fraqueza, em Cristo ela se encerra. Ela se encerra plenamente. Esse corpo será restaurado. O resultado da volta de Cristo, Paulo vai dizer, tanto a ressurreição quanto a transformação desse corpo, será a extinção da própria morte. A volta de Cristo e a ressurreição dos mortos junto com Ele, será a vitória final de Jesus sobre os seus inimigos. A morte terá sido incapaz de continuar reinando, porque ela vai ser engolida pela imortalidade. É o que Paulo passa a dizer no verso 51, eu vou lhes revelar um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados.
todo o corpo será transformado, Paulo está dizendo. Não é só os que morreram. Os que estiverem vivos quando Cristo voltar, também terão seus corpos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da trombeta, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. O texto que nós lemos de Isaías 25. Tragada foi a morte pela vitória. E Paulo cita um outro texto de Oséias também, Oséias 13:14. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? Por meio da ressurreição e da transformação do nosso corpo, Deus abolirá a morte para sempre. Como havia prometido pelos profetas, a maldição do pecado finalmente será revertida por meio da morte e da ressurreição de Jesus. Esse processo da vitória da morte já se iniciou com a ressurreição de Jesus. A derrota final da morte já está decretada. Paulo, ele não tem dúvidas disso. Ele sabe que por mais que a morte ainda possa nos machucar, por mais que a morte ainda possa nos ferir, porque nós ainda vamos morrer, se Jesus não voltar até lá, nós ainda vamos morrer. Mas Paulo afirma que o ferrão da morte, o veneno da morte já foi removido. Ela nos fere, como um escorpião, cujo seu veneno foi retirado. Ele pode até te picar, mas ele não vai te matar plenamente, porque o veneno já foi colocado sobre Cristo. Cristo tomou sobre si todo o veneno da morte, para que a gente não morra eternamente. Então, toda a condenação, a culpa, a morte eterna foram completamente aniquilados em face da vitória de Cristo. O que Paulo diz é que nós não precisamos mais temer a morte, porque ela é um inimigo derrotado. Nós estamos lutando contra um inimigo que já foi decretada a sua derrota. No fim, essa morte será esmagada. E para Paulo, essa realidade é tão certa, que ele pode zombar da morte. Ele pode olhar para a morte e falar assim: onde está a morte, a sua vitória? Onde está o seu aguilhão, morte? Cadê o seu poder? Paulo pode rir na cara da morte, porque ele sabe: você pode até me ferir, mas eu vou triunfar sobre você ainda, porque Cristo triunfou. Paulo tem a certeza de que agora a morte é impotente sobre nós. E não somente a morte foi derrotada, como também foram derrotados aqueles que trouxeram a morte, a saber, o pecado e a lei. A morte vem por meio do pecado. E Paulo afirma no verso 56, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Na morte e na ressurreição de Jesus, o pecado foi derrotado. Nós recebemos pleno perdão. A dívida foi aniquilada, como nós vemos aqui em Colossenses. A condenação e a culpa foram extintas. O débito que pendia sobre nós por causa da lei, que dá poder ao pecado, porque revela a nossa fraqueza e a nossa incapacidade de obedecer a Deus, esse débito foi quitado. E por isso a morte perde a sua força. Justamente porque o seu ferrão, o seu veneno foi retirado. Aquilo que antes nos condenava, agora não nos condena mais. A morte é impotente. A lei que revela o nosso pecado e que também revela que o nosso pecado é cometido contra Deus e por isso ela merece punição, agora ela não nos condena mais, porque a maldição da lei foi retirada sobre nós por meio da vida perfeita de Cristo. Nesse trecho, inclusive, Paulo está nos lembrando que a morte ela não deveria nem existir. A morte ela não é o simples resultado da deterioração que ocorre por meio de processos naturais.
Antes, a morte é o resultado do pecado. É por isso que quando você vai num velório, você tem a sensação de que as coisas não deveriam ser assim. Não era assim que nós deveríamos viver. Não era assim que as coisas deveriam ser. A morte, por mais que seja comum a todos os homens após a queda, ainda gera em nós um senso de que alguma coisa está errada. Não era para ser assim. Paulo está dizendo, não era realmente. A morte entra no mundo por causa do pecado. Mas Paulo agora pode dizer, graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, que venceu o pecado, venceu a morte, venceu a maldição, e por meio dele todas as coisas estão sendo renovadas. Diante da realidade da ressurreição, os coríntios podem ter certeza que aquilo que eles fazem como crentes tem significado. É assim que Paulo termina esse texto sobre a ressurreição, exortando eles ao serviço. Muito interessante, né? Depois de falar sobre a ressurreição, como Paulo termina esse texto, ele vai dizer assim: portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é em vão. Paulo está lembrando para os coríntios, aquilo que vocês fazem nessa vida tem significado. Tem um significado. O que não seria verdade se a posição dos coríntios estivesse certa, de que a ressurreição não existe. Por isso Paulo diz, vocês podem se dedicar ao Senhor de coração, sabendo que nenhum trabalho que vocês fazem em Cristo será em vão. Quer sejam as grandes coisas, quer sejam as pequenas coisas, quer seja aquilo que todo mundo vê, quer seja aquilo que é exposto diante dos olhos de todos os homens, quer seja aqueles trabalhos que ninguém sabe, que ninguém acompanha, quer sejam aquelas coisas que todo mundo quer fazer, quer seja aquela que ninguém quer fazer, aqueles trabalhos tão pequenos. Paulo está dizendo, meus irmãos, em Cristo nada disso é relevante. Cada esforço que nós fazemos no Senhor não é relevante, justamente porque o nosso corpo será ressuscitado. Essa vida não será descartada. Essa realidade não será descartada. Aquilo que nós fazemos para o Senhor, e Paulo vai dizer, exortar a eles, então se dediquem à obra do Senhor com zelo, meus irmãos. Se dediquem ao serviço ao Senhor. Que vocês tenham prazer em servir ao Senhor. Porque não é em vão o trabalho que vocês fazem. Quer seja aquele que é feito na igreja, quer seja aquele que é feito em casa. E aqui fica uma exortação para nós. Meus irmãos, mesmo o trabalho menor que você possa fazer, não é em vão. Você pai, você mãe, que se dedica a instruir, ensinar, corrigir o seu filho, o seu trabalho em Cristo não é em vão. Às vezes parece que é, às vezes parece que você instrui, fala, corrige, e a criança não aprende, e aí você às vezes larga de mão e fala assim, não vale a pena. Às vezes parece que você ensina, e a criança não aprende. O que Paulo está nos lembrando é que o nosso trabalho em Cristo não é em vão. O trabalho de ensinar uma criança a obedecer a Jesus não é em vão. Embora talvez os resultados parecem que vão demorar, e parece que todo esforço não tem sido recompensado. Quão bom é começar a ver os primeiros frutos de ensinarmos a fé aos nossos filhos. Então não desanimem, meus irmãos. Não desanimem de servirem ao Senhor nas suas casas. Não desanimem de servirem ao Senhor nas pequenas coisas. Seja arrumar uma cadeira, seja limpar um banheiro, seja trabalhar na cozinha. Todas essas coisas aos olhos de Cristo não são em vão. Então anime-se ao serviço ao Senhor.
Dedique-se ao serviço ao Senhor. Porque há um futuro para nós. Essas coisas não serão, então, descartadas. E aí eu quero trazer algumas aplicações para nós, para caminhar para o final. Diante de tudo isso que Paulo expôs, como nós devemos lidar com a realidade desse corpo perecível, desse corpo que se deteriora, desse corpo que morre? Meus irmãos, se Deus não tem uma cura para você nessa vida, como a gente começou dizendo, nossa esperança deve repousar naquilo que é certo. E o que Paulo diz é que um dia esse nosso corpo será revestido da imortalidade e da incorruptibilidade através de Cristo. Um dia esse nosso corpo, sujeito a limitações, a doenças, a dores, a sofrimento, talvez muitos de nós aqui lidarão com consequências de doenças que vão nos acompanhar até o final da nossa vida. Lidarão com dores que vão nos acompanhar até o final da nossa vida. Lidarão com limitações, com sofrimentos que vão nos acompanhar até o final das nossas vidas. Mas a nossa esperança precisa estar no fato de que um dia esse corpo perecível, mortal, passível de dor e sofrimento será revestido de incorruptibilidade, de imortalidade, de poder. A nossa esperança e confiança em Deus não deve estar na possibilidade de um milagre que pode ou não acontecer. Deus tem algo muito maior para nos oferecer, meus irmãos. A nossa esperança deve estar na realidade certa da ressurreição. É nela que todo o nosso sofrimento, toda a nossa miséria, todas as nossas doenças serão finalmente superadas. Que esperança isso traz para aqueles que estão lutando com limitações, com dores, com doenças, que talvez vão nos acompanhar até o final da vida. Mesmo que o milagre não venha em uma possível cura, nós podemos ter certeza de que um dia finalmente estaremos livres de todas essas coisas, que o nosso corpo um dia não estará mais suscetível a nenhuma delas. Eu recomendo depois você pesquisar sobre a vida de uma mulher chamada Joni Eareckson Tada. Não sei se é assim que se pronuncia o nome dela. Ela era uma jovem que com 17 anos foi mergulhar no rio, quebrou o pescoço e ficou tetraplégica. Perdeu o movimento do pescoço para baixo. Ela não conseguia mover, não pode mais mover o seu corpo. E no seu processo, no qual ela estava no hospital, durante muito tempo ela questionou a bondade de Deus. E questionou o porquê tudo aquilo estava acontecendo com ela. Mas essa mulher, compreendendo a realidade da ressurreição, e que agora esse seu corpo, que era fraco, limitado, um dia seria revestido de incorruptibilidade, um dia ela ficaria de pé novamente, um dia ela poderia correr, mover os seus braços, os seus membros, ela poderia pular, saltar. Diante da esperança que a ressurreição trouxe para ela, da realidade da ressurreição, nesse mundo caído, olha o que ela disse: a minha fraqueza, ou seja, a minha tetraplegia, é a minha maior vantagem. Que loucura! Por quê? Ela vai dizer: porque ela me força a correr para os braços de Jesus a cada manhã. Não sei se você conseguiu entender que essa mulher é tetraplégica. E ela está dizendo assim: isso é a minha maior força. Porque isso me faz perceber o quanto eu dependo de Cristo Jesus, o quanto eu preciso correr para Ele todos os dias da minha vida. Quanta maturidade espiritual há nessa pessoa. Quantos de nós ficamos de beicinho quando a gente perde coisas tão pequenas?
quando nós deixamos de receber algo que era tão importante para nós. A gente fica de cara fechada, chateado com Deus. Imagina o nível de compreensão que essa mulher chegou da realidade da ressurreição, para poder dizer que isso hoje em dia não faz diferença para mim. Na verdade, aquilo que era um problema, era uma fraqueza, se tornou a minha maior força, porque hoje eu dependo de Cristo Jesus o máximo que eu puder. Porque ela sabe que um dia esse corpo perecível será revestido da incorruptibilidade. E como nós precisamos resgatar, meus irmãos, a esperança da ressurreição. Nós nos tornamos extremamente materialistas, acreditando que o melhor que Deus tem para nós diz respeito apenas a essa vida. E quão pobre é essa visão. O quanto isso nos limita. Infelizmente, é o que anos expostos à teologia da prosperidade gerou em nosso imaginário. Jesus só tem algo a nos oferecer se nós formos curados. O evangelismo que você faz com as pessoas que estão no hospital é simplesmente você chegar e pôr a mão na cabeça dela e falar: Deus vai te curar e vai te levantar dessa cama. Isso pode acontecer? Pode. Mas não deveria ser ali que deveria repousar a nosso evangelismo. Deveria ser no fato de que, por meio da morte e da ressurreição de Jesus, a morte foi engolida pela vitória. E a nossa esperança está no fato de, se você levantar desse leito do hospital, ou não, se você está em Cristo Jesus, um dia essa sua limitação, essa sua doença, essa sua dor, vai ser extinta de uma vez por todas. Por mais que a morte ainda possa te alcançar, não é ela que tem a última palavra sobre a sua vida. Por mais que você não saia desse leito de hospital, não é a morte que vai dar a última palavra sobre a sua vida. Se você crê em Cristo Jesus, a nossa ressurreição é tão certa como o fato de que o sol se levantará amanhã. Essa é a esperança do Evangelho. Não é de que eu só vou pregar no hospital se Deus me der o dom de curar, senão eu nem passo lá. Não, meus irmãos. A esperança cristã está no fato daquilo que é certo através da morte e da ressurreição de Cristo Jesus, e de que nós recebemos tudo isso pela fé quando nós cremos em Cristo. Essa é a esperança cristã. É essa a esperança que nos faz dizer como Paulo: as nossas leves e momentâneas tribulações geram em nós um peso de glória. Porque quando a gente compara o sofrimento que a gente vai ter nessa vida, a eternidade que nós viveremos com Cristo Jesus, isso se torna completamente irrelevante para nós. Quando nós de fato entendemos o que a ressurreição significa, nós podemos dizer como Paulo: onde está a morte, a sua vitória? Onde está o seu aguilhão? Você não tem mais poder sobre mim. Você pode até me alcançar. Um dia eu posso até morrer. Um dia eu posso até ser alcançado por você. Mas não é isso que tem poder sobre a minha vida. A nossa vitória é certa. A nossa vitória é certa. Então, meu irmão, que consolo se traz para nós? Sabermos que os cristãos, eles não enterram seus mortos, eles plantam seus mortos. É por isso que há consolo para nós, mesmo diante da morte, porque a gente sabe que nunca é uma despedida, é sempre um até logo. Para aqueles parentes queridos nossos que já foram, a gente sabe que é um até logo. Se eles estão em Cristo, a gente sabe que, por mais que a dor da separação seja difícil, em breve nós estaremos juntos mais uma vez. Nós sabemos que mesmo quando a morte estiver diante de nós, nós podemos atravessar o rio, como os puritanos diziam, que era enfrentar a morte. Podemos atravessar o rio cantando um hino de louvor em nossos lábios. Como a história nos mostra que vários mártires da fé cristã foram executados, quando tiveram as suas cabeças cortadas, entregues às feras, queimados em tochas,
e a exposição pública, e morreram louvando ao Senhor e cantando a Deus, porque sabiam que aquilo não era a última palavra. Um dia os seus corpos limitados ressurgiriam quando a última trombeta tocasse, e nós finalmente estivéssemos com Cristo Jesus na eternidade. Que isso traga esperança para você, meu irmão. Que isso traga esperança para você em meio ao seu sofrimento. Que você seja capaz de consolar aqueles que sofrem, não com promessas infundadas, não com apenas um sentimento de tomara que tudo fique bem, mas com a verdadeira esperança de que vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Se você está em Cristo Jesus, vai ficar tudo bem, ainda que a morte te alcance. Essa é a certeza que nós temos, é nessa certeza que nós devemos descansar. Essa é a esperança que nos traz a fé cristã, de que o nosso corpo um dia sairá da sepultura, não mais em fraqueza, mas agora completamente revestido da glória eterna, e já não estaremos mais sujeitos a esse sofrimento. Tudo vai ser, todo sofrimento, dor, luto, vai ser apenas uma lembrança, e nós estaremos com Cristo, porque venceremos a morte juntamente com Ele. Eu quero te convidar a se colocar de pé. Eu quero orar com você, mas eu queria principalmente te convidar a cantar o louvor que nós entoaremos agora, após essa palavra, com toda essa convicção que a palavra de Deus nos dá, dessa realidade, da nossa vitória sobre a morte, que se dará no retorno de Cristo, e que possamos cantar alegres, sabendo que a nossa esperança na vida e na morte é Cristo Jesus. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, que não nos traz consolos passageiros e pequenos, mas nos dá a garantia de que em Cristo o Senhor já está restaurando toda essa criação, que está agora debaixo da corrupção do pecado. Mas haverá um dia, Senhor, em que tudo isso será transformado. A morte será vencida. Toda dor, todo sofrimento, toda corrupção, toda maldade será destruída. E então reinaremos com Cristo, com corpos que já não estarão mais sujeitos à degradação, ao sofrimento. Senhor, que mesmo em meio ao sofrimento nessa vida, a certeza dessas verdades possa nos consolar. Seja quando nós estivermos enfrentando dificuldades, ou seja quando pessoas queridas estiverem enfrentando dificuldades, que nós possamos consolá-las com a realidade da vitória de Cristo sobre a morte, e de que nós com Ele também venceremos. Chegará um dia em que a morte será tragada pela vida, e o nosso último inimigo finalmente estará derrotado, e nós estaremos com Cristo, e toda lágrima será enxugada dos nossos olhos. Até lá, Senhor, que essa esperança nos mantenha de pé, mesmo diante da adversidade, mesmo diante de lutas, mesmo diante da face da morte, que possamos declarar como Paulo: você não tem mais poder sobre mim, a minha vida está guardada em Cristo, e um dia Ele me levantará dessa sepultura. Que essa seja a nossa esperança, não em falsas promessas, mas na verdadeira promessa, que já é certa por meio da morte e da ressurreição de Cristo, a esperança da vida eterna.
Que o Senhor nos ajude. No nome do seu Filho que nós oramos. Amém.